Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar aqui falando sobre a teoria dos grafos e na aula de hoje vai ser sobre grafo euleriano. A gente vai ver que tem algumas aplicações desses grafos eulerianos e a gente já viu algumas das coisas que a gente pode usar eles. Então vamos começar com o que a gente já viu. Lembra que eu falei da coleta de lixo? Que se eu tenho uma cidade, vamos supor que isso daqui é uma cidade, eu tenho algumas ruas, né? Os nossos vértices vão ser quarteirões ou cruzamentos de ruas, né? Porque nesse caso aqui, ó, tô vindo aqui desse quarteirão D para esse quarteirão B. Chegou aqui, eu posso continuar na mesma rua, eu posso virar e mudar de rua. Então tem uma pequena cidade aqui, um pequeno bairro que eu vou fazer a coleta de lixo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é tentar passar por todas as ruas, por todos os quarteirões. Por que que eu tenho que passar por todos os quarteirões? Porque eu tenho que fazer a coleta de lixo de todas as casas. Só que sem repetir a aresta. Por que que eu não posso repetir a aresta? Porque se eu já passei por essa aresta aqui, por que que eu vou passar de novo? Eu já coletei o lixo. Se eu passar por ela de novo, eu só vou estar gastando gasolina à toa. Será que dá para fazer um caminho que passa por todos os quarteirões sem repetir quarteirão para não gastar gasolina à toa, né? Então vamos supor que eu comecei aqui, né? Eu estou aqui no vértice A aqui, aí eu venho pro D, vou coletando, né? Aí eu coleto dessa rua aqui, aí eu venho coleto aqui dessa rua, aí eu venho coleta aqui desse quarteirão, aí eu faço a coleta desse quarteirão, aí eu faço a coleta desse quarteirão, aí eu vou lá, faço desse quarteirão, aí eu venho desse quarteirão. Professor, tá repetindo o vértice. Vértice não tem problema repetir esquina. O que a gente não pode repetir é rua. E aí vem aqui, chegou aqui agora, faltou dois quarteirões sem fazer a coleta. Para a gente chegar nesses dois quarteirões, ó, a gente vai ter que repetir esse daqui para chegar nesses outros dois. Então eu já gastei dinheiro à toa. Eu venho aqui, ó, eu vou ter que repetir outro para passar nesse quarteirão. Ou seja, eu já gastei dinheiro à toa, ó. Eu já gastei o dinheiro que eu passei aqui duas vezes, eu passei aqui duas vezes. Imagina uma cidade com várias ruas e eu repetindo um monte todos os dias. Quanto de dinheiro à toa que eu vou gastar e que eu poderia talvez evitar fazendo um estudo de grafos daquela cidade. Professor, mas como que a gente pode resolver esse problema? Bom, uma forma que a gente sempre pode resolver qualquer problema é por esforço bruto, repetitivo, né? O que que é? Por tentativa e erro. Então a gente pode ficar aqui riscando até encontrar um caminho que passa por todos os quarteirões sem repetir. Essa é uma forma de resolver? É. É a mais inteligente? Não. Porque olha só, esse bairrozinho pequenininho. Quantas são as possibilidades para a gente começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértices para a gente começar. E aí, por exemplo, eu começo aqui, ó, no D. Quantos caminhos eu tenho para seguir? Eu tenho 4 caminhos para seguir. Então já seria 7 possibilidades. Esse daqui eu tenho 4 caminhos para seguir. Aí eu vim para cá, aqui eu já tenho mais 2 possibilidades. Então veja que está abrindo, por exemplo, uma árvore gigante de possibilidades. Isso para um bairro pequenininho. Para um bairro pequenininho já ia ter uma grande quantidade de possibilidades para a gente fazer as nossas tentativas. Imagina para uma cidade grande, né? Imagina fazer para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então, ou seja, na tentativa e erro não é a forma mais inteligente, que a gente vai ficar gastando muito tempo, muito recurso humano também, ok? Então, talvez não é a forma mais inteligente. Mas tem outra forma da gente saber se um grafo dá para fazer esse traço e por onde começar para a gente fazer esses traços sem tirar o lápis do papel para a gente economizar? Dá. E a gente vai ver nessa aula. Outros problemas que se encaixam nisso. Lembra do problema lá das criancinhas, né, nossa brincadeira de criança? Como fazer essa casinha colocando o lápis no papel e sem tirar e sem repetir a aresta, né? Então, por exemplo, se eu vou começar aqui, eu venho aqui, faço aqui, vou pra cá, depois eu venho pra cá, depois eu venho pra cá, depois eu venho pra cá. E agora? Se eu vim pra cá, agora para fazer essas duas eu vou ter que repetir. Ixi, mas lembra que eu falei que se começar aqui ou começar aqui, não vai dar certo? Para a gente fazer essa casa, a gente tem que começar por um dos dois de baixo. Eu falei lá na primeira aula. Como que eu sabia que tem que começar por um dos dois de baixos?
Aí a gente vai ver também nessa aula como que eu sei que tem que começar ou por esse para conseguir fazer essa casinha com as regras, né? Sem tirar o lápis do papel e sem repetir esta. Ou, por exemplo, as pontes de Königsberg também entram nesse problema. Por quê? Porque é o seguinte, ó, quantas porções de terra eu tenho, né? Ó, eu tenho uma porção de terra aqui, duas porções de terra aqui, essa ilha é outra porção de terra e essa daqui, ó, eu tenho 4 porções de terra. Cada porção de terra vai ser um vértice do nosso grafo. Aí perceba que dessa porção de terra eu tenho duas pontes que ligam ela, ó, duas pontes. Dessa porção de terra aqui lá para a ilha, eu tenho outras duas pontes. Então perceba que dessa daqui, ó, tenho duas pontes. Dessa ilha para outra ilha, eu tenho uma ponte. E aqui dessa porção de terra para a segunda ilha eu tenho uma, e aqui eu também tenho uma. Então perceba que esse é o grafo que representa, uma das formas de representar, né, as pontes de Königsberg. E aqui, será que eu consigo passar por... O problema era, será que eu consigo passar por todas as pontes sem repetir ponte? Ou seja, é o mesmo problema do lixeiro, é o mesmo problema da casinha aqui. Será que eu consigo fazer traços nesse grafo sem tirar o lápis do papel e sem repetir? Ixi, agora para passar nesse daqui eu já teria que repetir, né? Nesse caso aqui eu não consigo, mas como que eu sei que nesse caso é impossível? Nessa aula a gente vai ver isso também. Vamos começar com alguns resultados auxiliares que vai nos ajudar a entender melhor como resolver esses problemas. Primeiro é o seguinte, ó, seja S a soma dos graus de todos os vértices de um grafo, ok? Então eu vou pegar todos os vértices de um grafo, eu vou ver qual que é o grau de cada um dos vértices. Lembra que o que é grau? É você pegar a quantidade de arestas que vão incidir naquele vértice. Pega todos os vértices, calcula o grau de todos os vértices e soma todos esses graus. Eu vou obter esse S. Então, S é a soma dos graus de todos os vértices de um grafo G. Temos o quê? Olha o que o teorema fala. Temos que o S é o dobro da quantidade de arestas. Então, se eu contar a quantidade de arestas, esse S, que eu somei todos os graus, também é o dobro da quantidade de arestas. Portanto, S é par. Como que a gente vai resolver esse teorema aqui, demonstrar esse teorema? É o seguinte, ó. Vamos ler aqui a demonstração, ok? Depois a gente entende, a gente vê que é simples, ó. Quando contamos os graus de um vértice, estamos contando a quantidade de extremidades de arestas que incidem sobre aquele vértice. É verdade. Então, nesse caso aqui, ó, esse vértice aqui tem grau 4, porque tem 1, 2, 3, 4 arestas incidindo sobre ele. Então, ou seja, quando a gente vai contar o grau de um vértice, a gente está contando a quantidade de extremidades de arestas que incidem sobre ele. Assim, olha só, a soma S do grau de todos os vértices, então se eu somar o grau de todos os vértices, é a mesma coisa que fazer a soma das extremidades de todas as arestas. Concorda? Porque esse daqui quer dizer que tem o quê? 4 extremidades de arestas tocando nele. Esse daqui é grau 4 também, que tem 4 extremidades tocando nele. Então, se eu pegar e somar o grau de todos os vértices, é a mesma coisa que pegar quantas extremidades de arestas tem nesse grafo. Porque cada grau é a quantidade de arestas que incidem sobre ele, a soma de todos os graus é a soma de todas as extremidades que tem no grafo. Só que cada aresta tem quantas extremidades? Cada aresta tem 2 extremidades. Como cada aresta tem 2 extremidades, então esse S vai ser o quê? Vai ser o dobro da quantidade de arestas. Porque o dobro da quantidade de arestas vai ser a quantidade de extremidades, que, portanto, vai ser a quantidade, o que? A soma do grau de todos os vértices. Ó, vamos contar desde aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas. Se são 12 arestas, quantas extremidades a gente tem? 12 arestas, cada aresta tem 2 extremidades, são 24 extremidades. Se são 24 extremidades, a gente tem que a soma dos graus de todos os vértices é 24. Beleza? Que é um número par. E de fato, sempre esse S vai ser par? Sim, porque sempre esse S vai ser o dobro da quantidade de arestas. Não importa se eu tenho uma aresta, 2, 3, 5 arestas, não importa. Se eu pegar qualquer número natural e calcular o dobro dele, ou seja, multiplicar por 2, sempre eu vou obter um número par. Então, a gente chegou que é verdade.
a soma do grau de todos os vértices vai ser o dobro da quantidade de arestas e, portanto, vai ser par. Esse primeiro teorema é verdade. A gente vai usar esse primeiro teorema agora no segundo, que vai ser importante para a gente. Todo grafo G possui um número par de vértices de grau ímpar. O que significa isso? Porque assim a gente fala, par, ímpar? Como assim? Número par, grau ímpar? É par ou ímpar? É o seguinte, a gente vai pegar os vértices de grau ímpar, ok? Vamos pegar os vértices de grau ímpar. Por exemplo, eu estou lá num grafo e eu pego lá, qual que é o grau desse vértice? É 4, então não entra, vou pegar só os de ímpar. Qual que é o vértice o grau desse vértice? É 3, beleza, pego. Qual que é o grau desse vértice? 5, é ímpar, eu pego. Qual que é o grau desse vértice? 6, não vou pegar. E o desse vértice, qual que é o grau? 10, não vou pegar. E qual que é o grau desse vértice? 9, vou pegar. Qual que é o grau desse vértice? 1, é ímpar, vou pegar. Então, eu vou pegando todos os vértices que deu grau ímpar. E aí, depois, eu vou contar quantos vértices que eu tenho, que eu obtive que tinha grau ímpar. Esse teorema fala que aqui vai ter uma quantidade par. Então, se eu somar 1, 2, 3, 4, 5, pegar e contar, né? 1, 2, 3, 4, 5... eu peguei 6 vértices. Beleza, é o que o teorema fala. É impossível pegar os vértices de grau ímpar, depois contar esses vértices e dar uma quantidade 5. Tem que ser sempre uma quantidade par. Então, de novo, o que o teorema fala? Em todo grafo G, o número, ou seja, a quantidade de vértices de grau ímpar é par. Então, ele vai possuir uma quantidade par de vértices que tem grau ímpar. Ok? Entenderam? Então, eu vou pegar o grafo, pegar todos os vértices que tem grau ímpar e depois eu vou contar. Essa conta tem que ser um número par. Como que a gente demonstra isso? Então é o seguinte, ó. Se a gente tem que ter uma quantidade par de grau ímpar. Porém, vamos fazer a demonstração. Porém, é por absurdo. Se tivéssemos uma quantidade ímpar de vértices de grau ímpar, então a soma dos graus de todos os vértices seria ímpar. Como assim, professor? Vamos pegar aqui, ó, para ficar melhor explicado. Vamos pegar, eu tenho o grafo G. E aí eu vou pegar e separar vértices grau par e vértices grau ímpar. Então eu vou pegar meu grafo e contar quais vértices tem grau par. Então lá, esse daqui tem grau 2, beleza, vem aqui para os vértices de grau par. Esse daqui tem grau 6, beleza, vem aqui para o par. Esse daqui tem grau 5, opa, então é um vértice de grau ímpar. Esse daqui tem 8, beleza, é um vértice de grau par. Esse daqui é 7, é um vértice de grau ímpar. Esse daqui é tanto. E aí eu vou pegando todos os vértices de grau ímpar, ok? Então eu separei. O que eu fiz? Eu peguei todos os vértices de grau par, coloquei desse lado, e todos os vértices que tem grau ímpar, coloquei desse lado. O que eu estou supondo aqui, ó? O que eu estou supondo? Que a quantidade, isso daqui eu estou supondo, ó. Se tivéssemos uma quantidade ímpar de vértices de grau ímpar. Então, eu estou supondo que a quantidade aqui, essa quantidade é ímpar. Isso é que eu estou supondo. Estou supondo que a quantidade de vértices de grau ímpar é ímpar. Ou seja, se eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, essa contagem vai ser ímpar. Só que acontece que, se eu pegar aqui e fazer a soma, eu vou calcular aqui, ó, a soma dos vértices de todos os graus de todos os vértices. Se eu somar esses daqui, que tem uma quantidade par, pega par e soma com par. Se você pegar 2 pares e somar, dá par. Se você pegar 3 pares e somar, dá par. Se você pegar 4 pares e somar, dá par. Então, se você pega uma quantidade qualquer de par, soma, dá par. Ó, 2 mais 4 é 6, que é par. 4 mais 8 mais 12 mais 23 mais... desculpa. 4 mais 8 mais 12. 3 pares. A soma vai ser par. 8 mais 10 mais 14 mais 26 mais 30. Estou somando só par? Só. O resultado com certeza vai ser par. Então, a soma disso tudo aqui, de todos esses graus, com certeza é par. Aí, seguinte, se eu pegar 2 ímpares e somar, sempre vai ser par. Pega lá, 3 e 7, 10, é par.
15 mais 1, 16, que é par. 15 mais 5, 20, que é par. Então, cada 2 ímpares que eu somar, dá par. E aí, eu vou juntar aqui nessa soma de pares e o resultado continua sendo par. Então, se eu for juntando de 2 em 2 os meus vértices de grau ímpar e somar os graus dele, vai dando tudo par. Ok? Que aqui esse vértice é de grau ímpar, esse vértice de grau ímpar, se eu somar os dois graus que são ímpares, isso é a soma de dois ímpares, dá um par. E aí eu vou juntando com esses pares aqui, vai dando tudo par. Só que, como eu supus que tem uma quantidade ímpar de vértices de grau ímpar, se eu juntar de 2 em 2, vai sobrar um sozinho. Ok? Então vai sobrar um número ímpar sozinho. Só que tudo isso daqui, a soma de tudo daqui é par. De todos os anteriores vai ser par também, porque eu estou juntando de 2 em 2 ímpares, que está ficando tudo par. Então a soma de todos, tirando ele, é tudo par. E aí se eu pegar esse monte de números que deu par, o resultado tudo, e somar com esse daqui que sobrou, que é ímpar, faz uma soma de um par com ímpar. Essa soma sempre vai ser ímpar. Pega lá, 2 com 3 dá 5, que é ímpar. 12 com 5 dá 17, que é ímpar. Então aqui a soma toda aqui é par. Aqui eu juntei de 2, deu par, juntei de 2 par. Então, ou seja, tudo daqui é tudo par, somado a tudo par. Só que sobrou um, que não dá para juntar de 2 em 2. Por que sobrou um? Porque eu estou supondo que essa quantidade aqui é ímpar. Se sobrou um, o que vai acontecer? Eu vou pegar um monte de par e somar com um ímpar. Essa soma aqui, então vai ser o quê? Nesse caso, essa soma vai ser ímpar também. Porque eu estou pegando um monte de número par e depois no final, que vai ser tudo par essa soma, no final eu vou somar com um número ímpar, que vai ficar ímpar. Só que o S tem que ser par. A gente acabou de ver no Teorema 1 que o S, que é a soma dos graus de todos os vértices, tem que ser par. O que a gente tem? Então a gente não pode... O que a gente supôs? Que aqui tem uma quantidade de grau ímpar. Então a gente não pode ter uma quantidade ímpar de vértices de grau ímpar. A gente tem que ter o quê? Uma quantidade par. Porque a gente chegou num absurdo. A gente chegou que se a gente supor isso, o S é ímpar. Só que o S não é ímpar. O S, que é a soma dos graus de todos os vértices, é par. Chegou num absurdo. Então a gente tem que essa quantidade tem que ser par. Então, de fato, em todo grafo G, ele vai possuir um número, ou seja, uma quantidade par de vértices de grau ímpar. Então, se eu pegar um grafo e selecionar todos os vértices que têm grau ímpar, pode ter nenhum de grau ímpar? Pode, o zero é par. Pode ter 2 vértices de grau ímpar? Pode, o 2 é par. Pode ter 4 vértices que tem grau ímpar? Pode. Pode ter um vértice que tem grau ímpar? Cuidado que eu vou fazer essa pergunta no decorrer dessa aula, ok? Eu posso ter em um grafo um vértice só de grau ímpar e o resto de grau par? Eu posso? Não. Porque se eu tivesse um vértice de grau ímpar, eu teria um grafo que a quantidade de vértices de grau ímpar é ímpar, só que a quantidade de vértices de grau ímpar tem que ser par. Então, eu vou fazer essa pergunta e você vai responder o quê? Não. Eu falo assim, um grafo pode ter só um vértice de grau ímpar? O que você vai falar para mim? Não, ok? Porque um vértice só pode ter uma quantidade par de vértices de grau ímpar. Vamos lá. Agora sim, vamos entrar no que interessa, que eu falar sobre grafos eulerianos e grafos semi-eulerianos. Primeiro, o que é um grafo euleriano? Um grafo será euleriano se existe uma trilha fechada. O que é trilha? Não pode repetir arestas. Quando a gente fala fechada é o quê? Que começa e termina no mesmo vértice. Ou seja, trilha fechada, não repete aresta, começa e termina no mesmo vértice. Então, um grafo euleriano, se existe uma trilha fechada, mas uma trilha fechada em especial, que o quê? Que passa por todas as arestas de G. Que é o que a gente queria lá nos nossos problemas? Passar por todas as arestas sem repetir? Tá. Então, se existir em um grafo, existir uma trilha, ou seja, eu fazer um passeio no meu grafo, que passa por todas as arestas, sem repetir aresta, e além disso começa e termina no mesmo vértice, a gente chama de grafo euleriano. E o que seria um grafo semi-euleriano? É a mesma coisa. Se eu conseguir fazer uma trilha que passa por todas as arestas,
sem repetir aresta, só que começa e termina em vértices diferentes, aí é um grafo semi-euleriano. Um grafo semi-euleriano é um grafo que existe uma trilha aberta, ou seja, trilha também não pode repetir aresta, só que no caso é aberta, começa e termina em vértice diferente, que passa por todas as arestas de G. Então, grafo euleriano e grafo semi-euleriano, a gente consegue fazer, passar por todas as arestas, riscar todas as arestas, sem tirar o lápis do papel e sem repetir arestas. A diferença é que no grafo euleriano, a gente vai começar e terminar no mesmo vértice. A gente faz uma trilha fechada. No grafo semi-euleriano, a gente não consegue fazer isso. A gente vai começar e terminar em vértices diferentes. Essa é a única diferença do grafo euleriano e do semi-euleriano. Aí, como que eu sei que um grafo é euleriano e um grafo é semi-euleriano de um jeito mais fácil? Aí que entra o Euler, que é o teorema de Euler. Você lembra que eu falei que em 1736 o Euler resolveu o problema das pontes de Königsberg? Foi através desse teorema aqui, esse teorema de Euler de 1736. O que ele fala? Um grafo conexo G é euleriano. Lembra que euleriano passa por todas as arestas sem repetir, começa e termina no mesmo vértice. Um grafo conexo é euleriano, se e somente se o quê? Todos os seus vértices têm grau par. Então, se eu pegar todos os vértices de um grafo e todos esses vértices for grau par, com certeza ele é euleriano. Ou seja, com certeza eu consigo fazer uma trilha que passa por todas as arestas sem repetir as arestas e é fechado. Ou seja, começa e termina no mesmo vértice. Então, e veja que é um C e somente C. Se eu conseguir fazer essa trilha fechada, que passa por todas as arestas, com certeza, quando eu for contar a quantidade de arestas do grafo, com certeza todos vão ser par. Então, é um C e somente C. Se isso acontece, todo mundo é par. Se todo mundo é par, o G é euleriano. E a gente tem um outro teorema que fala de semi-euleriano. Perceba que aqui também é C e somente C. Um grafo G é semi-euleriano, C e somente C, G tem 2 vértices de grau ímpar. Então, se eu pegar a quantidade de vértices de grau ímpar de um grafo e ele tiver exatamente 2, ok? Não pode ter 4, não pode ter 6, tem que ter exatamente 2. Se eu pegar um grafo e ele tem exatamente 2 vértices que tem grau ímpar, então com certeza é semi-euleriano. O que é semi-euleriano? Eu consigo fazer uma trilha aberta que passa por todas as arestas. Ou seja, eu vou conseguir fazer um desenho passando por todas as arestas, sem repetir as arestas. Só que no caso do semi-euleriano, eu vou começar e terminar em vértices diferentes, ok? E perceba que isso daqui também é C somente C. Se é semi-euleriano, vai ter 2 vértices de grau ímpar. Se tem 2 vértices de grau ímpar, ele é semi-euleriano. Aí a pergunta, tá, para ser euleriano tem que ter nenhum vértice de grau ímpar, ou seja, 0 vértices de grau ímpar. Para ser semi-euleriano tem que ter 2 vértices de grau ímpar. Eu posso ter um grafo que tem um vértice de grau ímpar? Eu posso ter um grafo que tem um vértice de grau ímpar? Lembra que eu falei que ia fazer essa pergunta, né? O que você respondeu? Não, não pode. Por quê? Porque a quantidade de vértices de grau ímpar tem que ser par. Então, ou é 0 vértice de grau ímpar, que é euleriano, ou é 2 vértices de grau ímpar, que é semi-euleriano, ou é o resto, 4, 6, 8. E se eu tiver 4 vértices de grau ímpar, ou 6, ou 8, ou 10, ou qualquer outro par, que não seja 0 e 2. Se eu tiver 4 vértices de grau ímpar ou mais, ele não vai ser nem euleriano, nem semi-euleriano. Ou seja, eu não vou conseguir fazer um passeio que passa por todas as arestas sem repetir. Que é o caso que a gente vai ver das pontes de Königsberg. As pontes de Königsberg vai ter mais que 2 vértices de grau ímpar. Ou seja, ele não vai ser nem euleriano nem semi-euleriano. Então eu não consigo fazer o desenho daquele grafo sem repetir a aresta, passar por todas as arestas sem repetir. Beleza? Então olha só o Euler como ele resolveu. Se tem 0 ou 2, eu consigo. Se tem mais que 2, eu já não consigo. E a ponte de Königsberg tinha mais que 2, e aí ele provou que não conseguia. E a gente tem o seguinte, se eu tenho um grafo euleriano, a nossa trilha, que passa por todas as arestas sem repetir, pode começar e terminar em qualquer vértice. Okay? Eu escolho qualquer vértice, ele vai começar e terminar naquele vértice. Já um grafo semi-euleriano, a trilha, semi-euleriano também dá para fazer uma trilha que passa por todas as arestas sem repetir, né?
A trilha que a gente vai fazer, que passa por todas essas sem repetir, tem que começar em um vértice de grau ímpar e terminar no outro vértice de grau ímpar. Porque, olha, presta atenção, um grafo G é semi-euleriano, somente você tem dois vértices de grau ímpar, ou seja, então para ser semi-euleriano tem que ter exatamente dois vértices de grau ímpar. E se eu for fazer a trilha que eu quero que passe por todas as arestas, eu tenho certeza que no semi-euleriano vai começar em um vértice de grau ímpar e vai terminar no outro vértice de grau ímpar. Por isso que lá na brincadeira de criança, da casinha, eu sabia onde começar, porque eu tenho que começar em um vértice de grau ímpar e vou terminar no outro vértice de grau ímpar. Lembrando que se tiver 4, 6 ou mais vértices de grau ímpar, não dá para fazer o desenho. Por que isso? Olha só que legal a ideia. Por que isso? Se você pegar os vértices, tira o vértice que começa e o vértice que termina, ok? Com exceção do vértice que começa e do vértice que termina. Todos os outros vértices, a gente vai chegar nele e vai sair dele, porque não vai nem começar nem terminar com ele. Ou seja, a gente tem que chegar e depois sair dele, beleza? Porque se a gente só chegar e terminar, é um vértice que termina. Se a gente só sair, é um vértice que começa. Então, tira esses vértices. Tira o vértice que começa, tira o vértice que termina. Todos os outros vértices, a gente tem que chegar e sair dele. Então, toda vez que eu chego no grafo, em um vértice, eu tenho que sair dele. Ok? Eu estou falando só dos grafos internos à trilha, tirando o vértice que começa e o vértice que termina. Todos os outros, se eu chego, eu saio. Se eu chego, eu saio. Ou seja, o grau deles tem que ser par. Beleza? Porque toda vez que eu chegar nele, eu tenho que ter uma saída. Então, para cada entrada tem uma saída. Então, a quantidade de extremidades tem que ser par. Porque para cada entrada tem que ser uma saída. Ou seja, tirando o que começa e o que termina, todos os outros têm que ser pares. Aí a gente tem o seguinte, agora vamos voltar para o que começa e para o que termina. Se começar e terminar em vértices diferentes, eles têm que ter grau ímpar. Por quê? Porque no caso ele vai ter uma saída só que é ímpar. E aí toda vez que eu voltar para ele, eu vou ter que sair. Então a quantidade de extremidades que passa por aquele vértice tem que ser par, porque chega nele e sai, mais um, ou seja, vira ímpar. E o vértice que a gente chega nele tem que ter uma quantidade ímpar também. Por quê? No final das contas eu vou chegar e não vou sair. Ou seja, se eu começo e termino em vértice diferente, que é no caso semi-euleriano, onde começa e onde termina tem que ser ímpar. Porque aqui começou, ele vai pegar um só, já é ímpar. E no que terminou, ele vai pegar um só, que é ímpar também. Por isso que a gente tem que começar e terminar no vértice de grau ímpar. Agora, se o gráfico que começou, o vértice que começou é o mesmo que terminou, aí volta a ser par. Porque a gente tinha um que saiu, ficou ímpar. Quando voltar, ele vai completar aquele que saiu e vai ficar par de novo. Por isso que, se todos os vértices tiver par, a gente vai ser euleriano, vai começar e terminar no mesmo local. Se eu tiver dois vértices de grau ímpar, o que acontece? O que começa e o que termina são os vértices de grau ímpar. Se eu tiver mais vértices de grau ímpar, vamos supor, eu tenho 4 vértices de grau ímpar, o que acontece? Eu tenho que começar e terminar no ímpar. Só que aí vai ter outros dois no meio do percurso que também é ímpar, que vai chegar uma hora que eu vou entrar e não vou conseguir sair, porque para sair tem que volta a ser par. Por isso que grafos com vértices com mais que 4 grau ímpar já não dá para fazer o traço. Ok? Entenderam essa ideia? Desses vértices internos que tem que ser tudo par? A exceção é só onde começa e onde termina, que pode ser ímpar. E se onde começar e terminar for o mesmo, volta a ser par ele. Por isso que, se todo mundo for par, o grafo é euleriano. Ou seja, eu começo e termino no mesmo local e faço uma trilha que passa por todas as arestas sem repetir. Agora, se eu tiver dois vértices de grau ímpar, o que acontece? Vai começar num vértice de grau ímpar, eu vou passar por todas as arestas sem repetir e vai terminar no outro vértice de grau ímpar. Agora, se eu tiver 4, 6 vértices de grau ímpar, eu já não consigo mais fazer essa trilha, né? Porque os vértices internos teriam que ser par, porque para cada vez que eu chego, eu saio. Se eu tiver algum que tem grau ímpar, eu não vou conseguir sair depois. Vou ter que repetir alguma aresta para conseguir sair. Então, a gente tem o seguinte, olha só. A gente vai pegar o nosso grafo, qual que é a ideia? A gente vai pegar a quantidade de vértices do grafo que tem grau ímpar. Então, eu vou pegar lá no meu grafo, vou pegar o grau de cada um dos vértices e vou selecionar todos os vértices que tem grau ímpar. E aí eu vou contar quantos vértices tem grau ímpar. Esse T é essa quantidade que eu contei, ok? Esse T é essa quantidade de vértices que tem grau ímpar. Aí é o seguinte, se o T for 0, não tiver nenhum grau ímpar, vértice de grau ímpar,
Então, nosso grafo G é euleriano, ou seja, eu consigo achar uma trilha fechada que passa por todas as arestas. Se esse T for 2, ou seja, se tiver 2 vértices de grau ímpar, então o grafo é semi-euleriano. Ou seja, eu vou conseguir achar uma trilha aberta que passa por todas as arestas. Agora, se o meu T for maior que 2, aí com certeza ele não é nem euleriano e nem semi-euleriano. Ou seja, é impossível passar por todas as arestas sem repetir alguma. Eu vou ter que repetir alguma para passar por todas as arestas. Aqui um exemplo, ó. Esse daqui, vamos contar em cada vértice o grau. Nesse primeiro vértice aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4. Nesse daqui, 1, 2, 3, 4. 4. Nesse daqui, 1, 2, 3, 4. 4. Nesse daqui, 1, 2, 3, 4. 4. E esse daqui, 4 também. E esse daqui, 1, 2, 3, 4. 4 também. Quantos vértices de grau ímpar eu tenho? 0. Eu não tenho nenhum vértice de grau ímpar. Ou seja, o meu T é 0. Eu não tenho nenhum vértice de grau ímpar. Então, com certeza, meu grafo é euleriano. Então, quando eu for fazer esse desenho aqui, eu consigo colocar o meu lápis no papel, passar por todas as arestas sem repetir, mas como é euleriano, o que acontece? O local que eu começar vai ser o local que eu vou terminar. Ó, eu vou começar nesse daqui, ó. Eu vou começar nesse daqui. Você vai ver que eu vou terminar nesse também. Então, eu vou vir aqui, depois eu vim aqui, depois eu vou vir aqui. Depois eu vou vir aqui, depois eu vou vir aqui, 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 aqui. Ó, passei por todas as arestas, não repeti nenhuma e terminei onde eu comecei. Viu que um grafo euleriano, eu consigo fazer uma trilha fechada, ou seja, passar por todas as arestas, sem repetir, e que começa e termina no mesmo vértice. Vamos ver mais exemplos? Aqui, ó, esses exemplos aqui, ó. Nesse daqui, que é o da casinha, vamos ver o grau de cada um desses vértices? Esse daqui tem grau 2, ó, 2 arestas. Esse daqui tem grau 1, 2, 3, 4. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4. Esse daqui tem 1, 2, 3. Esse daqui tem 1, 2, 3. Tá. Quantos vértices, que é o nosso T, né? Quantos vértices de grau ímpar eu tenho? Eu tenho 2 vértices de grau ímpar. Ó, esse que é 3 e esse que é 3. O resto é grau par. Eu tenho 2 vértices de grau ímpar. Então, ele vai ser um grafo semi-euleriano. Se é semi-euleriano, eu consigo fazer uma trilha aberta, ou seja, uma trilha que passa por todas as arestas sem repetir, aberta. Vai começar e terminar em vértice diferente. Lembra que eu falei que no semi-euleriano essa trilha tem que começar no ímpar e terminar no outro ímpar? Então, por isso que eu não posso começar aqui, eu não posso começar aqui e eu não posso começar aqui. Eu tenho que começar num ímpar e terminar no outro ímpar. Então, ou seja, eu começo nesse 3 ou nesse 3. Se eu começar nesse 3, ó, vamos fazer, ó, traço aqui, vem pra cá, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Veja que eu comecei nesse e terminei nesse. Eu comecei num de grau ímpar e terminei no outro de grau ímpar. Agora, olha só as pontes de Königsberg. Vamos contar. Esse daqui, ó, 1, 2, 3. Esse daqui, 1, 2, 3. Estou contando os graus. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5. E esse daqui, 1, 2, 3. Então, nosso T, que vai ser a quantidade de vértices de grau ímpar, é o quê? É 4. Eu tenho 4 vértices de grau ímpar. Se eu tenho 4 vértices de grau ímpar, quer dizer o quê? Que ele não é nem euleriano, nem semi-euleriano. Nem euleriano, nem semi-euleriano. Se ele não é nem euleriano, nem semi-euleriano, quer dizer que é impossível eu fazer o desenho desse grafo passando por todas as arestas sem repetir. Quer dizer que o problema das pontes de Königsberg é impossível de resolver. E foi assim que o Euler, em 1736, apresentou a solução desse problema, que é impossível de resolver. E esse daqui, ó, vamos ver esse daqui? Aqui, ó, tem 2, aqui tem 4, aqui grau 2, aqui grau 4, aqui grau 2, aqui grau 4.
Então perceba que nesse caso aqui o t é 0. Por que que o t é 0? Não tem nenhum vértice de grau ímpar. Quer dizer que meu grafo é euleriano. Quer dizer que eu posso começar por qualquer um? Posso. E eu vou terminar nele mesmo? Isso. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Opa, saiu. Vamos continuar. Então, eu vim aqui, né? Daqui vou pra cá. Daqui eu vou pra cá. Daqui eu desço pra cá. Daqui eu venho pra cá. Daqui eu venho pra cá. Venho pra cá. Venho pra cá. Chegou. Veja que onde eu comecei é o mesmo local que eu terminei, que é o que acontece nos grafos eulerianos. Então você viu que ficou bem mais simples agora resolver? É só você contar os graus dos vértices e ver. Se é 0 é euleriano, eu consigo fazer uma trilha fechada, ou seja, começa e termina no mesmo vértice, e passa por todas as arestas. Se o t for 2, a quantidade de vértices de grau ímpar for 2, eu consigo fazer uma trilha aberta, que não repete arestas e que passa por todas as arestas, né? Como é aberta, vai começar e terminar no diferente. Onde começa, no ímpar, onde termina, no outro ímpar. Se for mais que 4, que é no caso das pontes de Königsberg, aí ele não vai ser nem euleriano, nem semi-euleriano. Vai ser impossível fazer esse desenho sem repetir as arestas. Agora vamos então resolver o nosso problema lá da coleta de lixo. Como que eu resolvo o problema da coleta de lixo? Vou começar fazendo a contagem do grau de cada um dos vértices. Esse D aqui, ó, é 4, esse A, 1, 2 é 2, esse B é 4, esse C é 2, esse E, 1, 2, 3, 4, 5, esse G é 2, esse F é 3. Então perceba o seguinte, quais vértices tem grau ímpar? Esse que tem 5, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 2, aqui é 4 e aqui é 3. Eu tenho dois vértices de grau ímpar, quer dizer que ele é semi-euleriano. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou começar em uma aresta de grau ímpar e eu vou terminar na outra aresta de grau ímpar quando eu for fazer a nossa trilha aberta que passa por todas as arestas. Vamos ver aqui, ó. Então, vou vir aqui. Ó, comecei aqui, né? Comecei nesse. Então, eu já sei que eu vou terminar nesse daqui, com certeza. Vim aqui. Vou descer aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui, continuar nessa rua. Eu vou virar, vou vir pra cá, fazendo a coleta de lixo. Aí eu tô coletando o lixo desse quarteirão. Agora desse quarteirão, falta só um quarteirão e não repetir nenhum quarteirão. E terminei aonde? Onde eu sabia que eu ia terminar. Então você viu que o problema ficou bem mais simples, né? Mas lógico, é isso se eu tiver um caminhão só de lixo para minha cidade. Aí eu tenho que fazer o grafo da minha cidade. Se for um grafo euleriano ou semi-euleriano, eu consigo fazer o percurso sem repetir arestas, sem repetir quarteirão para não gastar gasolina à toa. Se eu tiver mais caminhões, aí eu tenho que pegar o grafo da minha cidade e separar em subgrafos, né? Vamos supor que eu tenho 3 caminhões. Então, eu vou pegar o grafo da minha cidade, tentar separar em 3 subgrafos, de forma que esses 3 subgrafos sejam semi-euleriano ou euleriano, né? Se eu conseguir que os 3 sejam euleriano, é beleza. Por quê? Porque aí todos os caminhões vão começar no mesmo local, e aí eles vão completar todas as quarteirões e terminar no mesmo local, ok? Então não vai gastar nem a gasolina de voltar de onde eles saíram. Então se eu tiver 3 caminhões de lixo e conseguir separar em 3 grafos eulerianos, melhor ainda. E aí vamos falar um pouquinho agora de grafo hamiltoniano. Você vai ver que esse problema do grafo hamiltoniano é parecido, lembra um pouco dos grafos eulerianos, né? Eulerianos é por causa de Euler. Só que no grafo euleriano já tem uma solução bem legal que você resolve facinho. Agora, no caso do grafo hamiltoniano, não tem essa solução fácil. Só tem soluções difíceis. Ninguém ainda conseguiu descobrir uma forma fácil de resolver esse problema. Então vamos começar. O que é um ciclo hamiltoniano? Um ciclo, lembra que ciclo não repete aresta, não repete vértice, ok? Com exceção do primeiro e último, porque o ciclo começa e termina no mesmo local.
Então ele não vai repetir arestas e também não vai repetir vértices. Os vértices internos ao meu passeio não vai repetir. O único que vai repetir é o primeiro, porque ele também vai ser o último. Então eu só vou repetir só nesse caso. Os outros não repetem. Então é um ciclo que passa por todos os vértices. Ok? Lá no nosso problema dos grafos eulerianos, tinha que passar por todas as arestas. No caso do ciclo hamiltoniano, tem que passar por todos os vértices. Professor, tem que passar por todas as arestas também? Não, eu posso deixar a aresta sem passar. Mas no caso do ciclo hamiltoniano, tem que passar por todos os vértices. E o que é um grafo hamiltoniano? Um grafo hamiltoniano é se existe um ciclo hamiltoniano. Se eu tiver um grafo e conseguir achar um ciclo que passa por todos os vértices, né? Ou seja, por todos os nós, que passa por todos os nós, sem repetir nem aresta, nem nó, e que comece e termine no mesmo local, então aí esse é um caso de um grafo hamiltoniano, porque ele tem um ciclo hamiltoniano. O problema do grafo hamiltoniano é NP completo. O que seria esse NP? É não polinomial. Então até hoje não descobriram uma forma de resolver esse problema do grafo hamiltoniano com um algoritmo polinomial, ou seja, que dê para resolver. Lembra que eu falei que não polinomial, tem aula que eu falei sobre isso, né? Não polinomial é não tratável. Se o algoritmo é não polinomial, não dá para a gente tratar ele. Então, por isso que, agora, no caso do grafo euleriano, já é polinomial a forma de resolver. Aí já fica mais fácil. Então, esse problema do grafo hamiltoniano ainda não foi descoberto uma solução legal. A forma de resolver ele é uma forma não polinomial, que aí demora muito, então deixa esse problema, por enquanto, intratável. Qual que é um problema, uma aplicação do grafo hamiltoniano? É o problema do caixeiro viajante. O que é o problema do caixeiro viajante? É o seguinte, imagina um vendedor que ele tem várias cidades e tem as ruas conectando essas cidades, vai formar um grafo. E ele tem que passar por todas as cidades, né? Porque ele tem que ir por todas as cidades, aí eles vendem alguns produtos, compram outros produtos para revender em outras cidades, né? Então ele tem que passar por todas as cidades. Então entra aqui nesse ciclo hamiltoniano. Ele tem que sair e voltar para a casa dele, por exemplo, né? Então como que ele faz para sair da casa dele, passar por todas as cidades, ou seja, por todos os vértices, sem repetir vértice, e depois voltar para a casa dele? Esse daí é um problema que entra aqui no caso do ciclo hamiltoniano. E então aqui, ó, vou dar um exemplo que tem ciclo hamiltoniano. Esse grafo aqui tem um ciclo hamiltoniano. Até eu fiz o desenho aqui, ó. Se eu começar aqui, ó, nesse vértice, ó, eu vou vindo aqui e eu estou passando por todos os vértices. Perceba que eu não estou repetindo nem vértice nem aresta. Passei por todos os vértices e comecei e terminei no mesmo vértice. Beleza, esse grafo tem um ciclo hamiltoniano, ou seja, um passeio que não repete aresta, não repete vértice e que passa por todos os vértices. Professor, teve aresta que não passou, não tem problema. No caso do grafo hamiltoniano, tem que passar por todos os vértices. E um que não tem um ciclo hamiltoniano é esse daqui, ó. Esse daqui é fácil de enxergar. Porque ó, se eu começar daqui, vir para cá, o que acontece? Para chegar nesse outro vértice, eu vou ter que vir e voltar, mas eu não posso repetir aresta. E nem posso repetir vértice, porque eu vou ter que voltar para esse. Se eu começar desse lado, beleza, ó, venho para cá, venho para cá, venho para cá. E chego aqui agora. Se eu vim para cá, eu vou ter que voltar, vou ter que repetir aresta e vértice. E eu não quero. Então esse é um exemplo bem claro que não tem um grafo, um ciclo hamiltoniano. Mas em geral, nos ciclos, nos grafos em geral, é difícil você ver se tem ou não um ciclo hamiltoniano. Porque, como eu falei, é um problema NP completo. Ele é não polinomial. Então, dado um grafo qualquer, é bem difícil você visualizar se existe ou não um ciclo hamiltoniano. Ok? Então, essa aula é isso. Espero que tenham gostado da aula. Bom estudo a todos e até a próxima!